E aí, pessoal, tudo bem? Minha cabeça tá uma tempestade de sinapses, então desculpa, talvez esse vídeo fique realmente muito ruim, porque eu vou tentar fazer uns paralelos que eu não sei se vão ficar bons, porque na verdade eu ainda não tenho ideia do que eu vou falar. Mas é pra dizer assim, enquanto o cara que escreveu esse negócio aqui é realmente admirável. Ah, vamos desconstruir um pouco a sua visão hollywoodiana do mundo. Não sou só eu que estou ajudando você a fazer isso, tem um monte de gente aí na internet te ajudando a fazer isso hoje. O que seria do mundo sem a propaganda americana? Então, vamos imaginar uma coisa bem surreal aqui, uma coisa bem surreal mesmo, um exercício lúdico, só para você entender mais ou menos. E aí, desculpem as imprecisões e as falsidades no paralelo, tem um fim didático aqui, né, no negócio. Então, desmantelando um pouco essa visão eurocêntrica, né, americacêntrica da coisa, é, imagina que não tem água mais no mundo. E o mundo precisa de água, porque as pessoas precisam beber. E aí a gente é a BRICS, então a Rússia ela vem aqui e coloca algumas bases para defender a nossa democracia. Em troca dessas bases de defesa, ela extrai um pouco de água e leva para ela, água doce, porque não tem mais no planeta. E aí os Estados Unidos olham para isso e falam assim, não, mas isso daí tá errado, porque essa democracia de vocês é fajuta, porque é o PT que tá no poder faz muito tempo e os caras são os bandidos. E aí os Estados Unidos ele vem aqui em nome da democracia de verdade, não a falsa, e assim, é muito engraçado quando você olha para a democracia, porque a Ucrânia não tem eleição, a Israel não tem eleição, mas aí a da Venezuela não vale. A da Venezuela é bandida. A da Rússia também é bandida. Então, se você parar para pensar, os jornais, que são uma mídia basicamente americana, eles te fazem de idiota todos os dias. Os caras te chamam de imbecil, de retardado todos os dias, porque eles mostram as eleições russas e venezuelanas e falam assim: ah, que bosta. Isso daí não é democracia de verdade. Esses caras precisam passar pro lado do bem, alguém precisa resgatar esses caras, porque eles são tudo liderado por bandido. E aí você vai ver Zelensky e Netanyahu e tá tudo certo com os caras. Né? Tudo bem, assim, não convocar eleições, porque afinal de contas eles estão em momentos de necessidade. Então a Rússia, no meio de uma guerra, quando ela faz uma eleição, ela é bandida porque a eleição é roubada. Agora Netanyahu, quando ele não convoca eleições, e, e o Zelensky também, aí foda-se, né? Isso é muito engraçado. Mas aí os Estados Unidos ele vem pro Brasil nos salvar e começa a atacar bomba em em todas as tropas russas. E aí o que acontece é que o Brasil é devastado. Como o Brasil é muito grande, vocês vão ter que fazer um exercício lúdico realmente muito grande. Mas imagina que a Paulista está no chão, imagina que Pinheiros ali virou um matagal, né? Virou um matagal de concreto. Né? Imagina que a gente está bem fodido mesmo em todas as estruturas que a gente tem. Imagina que Itaipu fudeu, né? A gente não tem mais hidrelétrica, então a gente tá com problema de falta de energia elétrica. Imagina que toda a nossa infraestrutura, as BRs, elas foram bombardeadas. Por quê? Porque terroristas viajavam por dentro do país aqui, isso não pode. Então, imagina que o efeito aqui é devastador. E aí, o que se faz? Como a gente tem uma democracia bandida, né? A gente não pode, como a nossa democracia é fajuta, a gente não tem direito de comercializar com outros países. Vejam que relação uma coisa tem com a outra, né? Absolutamente nenhuma. Mas, na cabeça dos americanos, como a nossa democracia é fajuta e como o povo daqui é bandido, então você não pode vender nada para a Argentina, você não pode comprar nada da Argentina. Então imagina que não só você não pode ir para a Argentina, como o seu primo argentino não pode vir te visitar. Imagina o mundo em que isso aconteça. Só imagina. E aí você tá com vontade de comer aquele alfajor que seu primo te trazia e você não pode. Né? Então aquele vinho que a sua avó trazia, que era feito na cidade dela, na Argentina ali, ela não pode trazer. Porque ela não pode atravessar a fronteira e ela não pode mandar nada. E você não pode comprar para mandar entregar. Então assim, comprinha da China, já era. Você tá vestindo Hering. Você tá vestindo uma roupa que é feita lá em Santa Catarina. Caro pra cacete. Mas assim, você não tá vestindo muito bem, porque como você trabalhava numa exportadora de commodity,
né? Como você matava porco, como você fazia salsicha, linguiça, como você trabalhava numa indústria que atendia o mercado externo, você ficou sem emprego. E aí, assim, bombardearam as escolas porque lá tinha terrorista, bombardearam os hospitais porque lá tinha terrorista, e o que te sobrou? Porra nenhuma. E aí você fala assim, cara, mas isso é injusto porque eu tenho cidadania italiana, eu vou para Itália. E aí você não pode ir para Itália porque os Estados Unidos falam assim, se você deixar o brasileiro entrar lá, você vai estar favorecendo a presença de terrorismo no seu país, então não permite que isso aconteça. E aí você fala, Fausto, não tem cabimento. Não, os Estados Unidos jamais faria isso com a gente. Faz coisa pior. Porque, assim, te rouba, te deixa fudido e você acha que o cara te ajuda, né? E aí você fala, Fausto, esse cenário surreal que você está contando não acontece. Isso aqui é muito parecido com um país que existe e que é o Irã, e que está há 70 anos fudido e que agora está conseguindo se libertar disso. Então imagina que se os Estados Unidos fizerem isso com a gente hoje, talvez a gente consiga, se o mundo ainda existir, sair dessa merda que foi criada lá para 2090. 2090. Esse é o imperialismo americano. Então, você foi educado por Hollywood. Esse povo ficou tão fudido, mas tão fudido, mas tão fudido, que ele não tinha rádio ou televisão para gravar um programa para mandar para você assistir. Então, você nunca viu um iraniano se expressando. E assim, a gente usa umas coisas aqui peculiares. O que tem de peculiar na vestimenta do brasileiro? Aquela calça jeans apertada das meninas e sei lá, os caras, que eles usam? Boné virado para trás? Talvez. Estigmatizaram isso. Em todos os filmes de Hollywood aparece uma menina com aquela calça jeans típica brasileira e um cara de boné e calça folgada, e esse é o estereótipo de terrorismo. Então, quando as pessoas veem você vestido do jeito que você se veste, as pessoas têm medo de você e querem distância de você. E se você entra se por algum motivo você consegue sair do país e aí você começa a caminhar pela Europa ou caminhar pela América Latina, quando as pessoas te veem. Imagina que você estudou tanta ciência que te convidaram nos Estados Unidos para você estudar numa universidade lá. Quando você entra na universidade, todo mundo sai correndo porque eles acham que você vai se explodir por causa da sua calça jeans, por causa do seu jeito brasileiro de ser, porque você falou com sotaque brasileiro, né? Imagina que você chega nos Estados Unidos e fala assim: Have a bakery near here? I have a shirt that I will. E aí o cara fala assim: Pera, você é brasileiro? E aí te dá um tiro no peito para proteger o país dele. Então, é difícil para a gente imaginar que isso aconteça, só que quando você pega junto um cientista político com um físico e assessores que manjam de história, que manjam de economia, que manjam de geopolítica, e coloca os caras para escrever um livro, porque eu duvido que esse cara tenha escrito esse livro sozinho, sem boa assessoria, isso daqui vai um trabalho conjunto. Você consegue pegar esse modus operandi e ver que esse horror aqui que eu fiz dessa história com vocês acontece em vários lugares daqui, e você vê determinados modus operandi e você consegue criar ficções e histórias a respeito de possíveis acontecimentos que rolam lá. Aliás, que poderiam rolar baseado naqueles que já rolaram. E eu plantei desinformação aqui com vocês porque eu falei que em 2024 a Netflix fez um filme de um livro que foi escrito em 30 de outubro em 2017. Eu estava falando que esses livros aqui eles foram escritos em 2017, 2018. E isso foi um grande desserviço porque o original do livro ele é de 2008. Então, pera, a versão em inglês e em português desse trabalho de ficção desse cara aqui isso foi traduzido para inglês e para português em 2017, mas o cara escreveu esse livro aqui em 2008. E estou eu lendo esse livro dificílimo. Assim, uma coisa que vocês vão perceber se vocês pegarem os livros para ler. O primeiro livro é maravilhoso. Você lê assim e esquece de comer, esquece de tomar banho e termina o livro e não tem dificuldade. Bom, estou falando de mim. O segundo livro é pesado. E aí eu comecei bom, fiquei deslumbrado. Vocês viram que eu fiz um monte de comentários a respeito de pequenos trechos que estão bem no começo.
Eu vi ver. Não, eu quero ver o que esses booktubers estão falando. E assim, eu vi um monte de booktuber de canal grande criticando o livro, falando que ele é confuso, que ele explica mal, que não é emocionante, que não é uma boa leitura, que é claramente gente que não entendeu e não é culpa da pessoa não entender. É o trabalho dela é fazer análise de livro e ela se inspira no outro canal do cara que fez primeiro e ele também não entendeu. Aí esse cara, ele fez copiando um outro canal de uma outra análise e aí o cara também não tinha entendido. E assim, tem uma peculiaridade que você tem assim as putas de YouTube que basicamente fazem pesquisas de palavra-chave e conseguem fazer conteúdo sem nem assistir vídeo porque eles têm uma série de palavras e falam assim, eu vou ter que fazer um vídeo que tem essas palavras aqui. Então, os vídeos, eles são de assuntos específicos, geralmente eles são muitos e são muito parecidos. E teve uma coisa muito bacana que eu percebo que as avaliações desse livro aqui, que estão no formato que o YouTube gosta, que é de 8 a 11 minutos, e que são objetivos, que são cadenciados, com musiquinha, com ambiente, eles estão reproduzindo todos um discurso que é o livro não faz sentido, tem incongruências, tem lacunas, passa muito rápido, é confuso, não é tão bom quanto o primeiro, e esse não é tão bom quanto o primeiro, parece que é unânime, quando na verdade é aí que entra a, a leitura de gente grande, porque acontece muita coisa num deslocamento temporal muito pequeno, e depois você tem deslocamentos temporais muito grandes, do nada, que te deixam completamente perdido, e você aprofunda muito mais na parte científica da coisa. Mas tem uma parte que não é tanto ficção científica, que na história do Tsushin, ele diz que os Estados Unidos invadiu a Venezuela e perdeu. O cara, em 2008 ele falou que deu merda no Oriente Médio, os Estados Unidos precisavam desse petróleo que tinha aqui, as grandes reservas elas estão todas aqui, Estados Unidos entrou aqui e tomou no cu. Então, aqui, hoje os Estados Unidos eram derrotados na Guerra do Vietnã. Ele falou, ganhei e saiu. Né? Deu uma narigada no punho dos caras e saiu. Do mesmo jeito que aconteceu no Afeganistão, do mesmo jeito que aconteceu no Iraque. No livro de Tsushin, então, antes dos Estados Unidos sair do Iraque, antes dos Estados Unidos entrar no Iraque, ou depois, bom, agora, e antes dos Estados Unidos ser expulso do Afeganistão, uh, ele previu um futuro em que os Estados Unidos invadiria a Venezuela, entraria em guerra com a Venezuela e perderia. E é muito interessante que ele fala que os países, em 2008, o cara fala que os países ricos entraram em guerra com os países pobres e perderam. Talvez o pessoal que fez RI nessa época já falasse sobre isso e isso já fosse senso comum. Como em 2008 eu era um moleque que estava fodendo com a vida de um monte de gente em linha de montagem em fábrica japonesa, o que eu fazia? Eu jogava GTA Vice City nessa época. Então, né? Não tem. Para mim, é simplesmente surpreendente que naquela época um cara pudesse ter essa visão. E ele fala que os países ricos eles perderam para os países pobres porque a diferença tecnológica do equipamento deles fazia com que eles tivessem uma imensa vantagem para tropas concentradas, mas que fossem extremamente eficientes para inimigos espalhados. Por que Israel está perdendo a guerra? Por que os Houthis estão ganhando a guerra no Mar Vermelho? Olha que interessante. Então parece que a receita da derrota e da queda dos Estados Unidos, ela já está dada desde 2008 no livro de ficção, em que o cara ele fala, os caras tentaram atacar a Venezuela, só que o que é a Venezuela, né? Você precisa ocupar, não basta você bombardear, você tem que ocupar. E as ocupações elas são muito espalhadas e aí isso ele não entra nesse detalhe, mas ele dá todo o caminho para você entender e presumir isso. Todas as tropas de ocupação elas ficam extremamente vulneráveis a equipamentos de países pobres que são extremamente rústicos, mas extremamente danosos à presença aos ocupantes do território ali.
O Brasil é inocupável, você não tem como, você não tem como colocar gente. Você vai colocar o quê? Tropa pra ficar na Amazônia falando só eu levo água daqui? Cara, você perde para um índio. Qualquer índio lá vira Rambo. Porque só dele ter imunidade, né, faz com que ele seja picado por um pernilongo, o pernilongo pique as tropas lá e todo mundo adoece. Estou exagerando. Mas a Venezuela, ela é ocupável principalmente perto dos pontos de extração de petróleo. Só que eles têm bombas atômicas, eles têm bombas de destruição em massa. Então, os Estados Unidos hoje, se ele pegar os Rohirrim chegando em Gondor, ele joga uma bomba ali, ele mata todos os cavalos e todos os cavaleiros. Para exércitos concentrados, os países ricos eles estão muito fortes, mas eles não estão conseguindo ocupar. Então, isso faz com que os Estados Unidos perca a guerra da Venezuela num livro que foi traduzido em 2017, mas que foi escrito em 2008. É impressionante. Então, veja, quantos anos você tem? Vamos falar que você é mais novo que eu, né? Que você ficou deslumbrado quando eu fazia vídeo de BDO e acabou ficando por aqui. Vamos supor aí que você tem uns 25 anos. 25 anos você nasceu em 99, sei lá. Você achava que os Estados Unidos eram o auge e o ápice do sucesso, que a Europa também era, e você sempre achou que esses caras eram bandidos, terroristas e que mereciam a miséria onde viviam porque eles são maus, porque eles usam turbante. Tudo bem, você foi feito de idiota uma vez. Agora você tem todas as ferramentas, caso você queira, não é todo mundo que quer, mas caso você queira, você tem todas as ferramentas e todo o conhecimento do mundo para saber quem são esses povos e o que eles sofreram na mão dos imperialistas e o quanto o que eles estão fazendo agora é meramente o retorno daquilo que está acontecendo. Fausto defende bandido. Fausto é um defensor nojento de bandido. Mas eu defendo bandido porque os bandidos eles são resultado de um projeto de país que nós tivemos. Um projeto americano e da elite brasileira. O resultado desse projeto é um monte de gente vivendo em lugares que parecem Gaza. Então a violência dessas pessoas, ela não é devida, mas ela é previsível. Ela é esperável. Então, a violência e a revolta dessas pessoas aqui é uma coisa completamente previsível, porque foi uma coisa criada. E agora os Estados Unidos, ele não está perdendo da Venezuela ainda, mas ele está perdendo do Iêmen, porque ele tem bomba para explodir o Iêmen inteiro, só que ele erra o cara que está jogando uma bombinha no navio, porque ele não sabe em que caverna que o desgraçado tá. E ele não consegue ocupar se ele for se ele tentar ocupar aqui, ele vai ser tremendamente mutilado. E aí eu quero que vocês pensem num americano que vive na bolha do Rambo, vendo que o filho dele foi pro Iêmen e morreu lá. E aí o americano que pensa que ele é uma raça superior e que o iemenita é uma raça inferior, por que vocês mandaram meu filho? Ele não tem cabimento, não manda. Destrói com a tecnologia dos Avengers. Porque nós temos, porque nós somos. Então, por terem acreditado na própria fantasia, os países ricos eles estão tomando porrada dos países pobres, os ricos imperialistas estão tomando porrada daqueles que foram explorados. Então, o mundo está se borrando de medo do Irã. O mundo hoje está se borrando de medo do Irã. Por quê? Porque Israel, esse país liderado por um arrombado que taca bomba em carro de ONG carregando comida pra gente literalmente morrendo de inanição. Me perdi no raciocínio porque eu tô puto. Esse cara, né, Israel, vai lá e taca uma bomba, um míssil na embaixada iraniana. Embaixada é território do respectivo país. Então, Israel tacou uma bomba em território iraniano. E o mundo hoje está se borrando de medo do Irã entrar nessa guerra. E Israel está apostando que se o Irã entrar, os Estados Unidos vai ajudar. E assim, a gente está a um fio do mundo se acabar porque os países ricos não estão aceitando mais que eles estão na merda. O endividamento de Israel está aumentando absurdamente, porque ele está gastando
horrores com armas, que vão para os Estados Unidos, que está vendendo, ah, e não está conseguindo produzir, as coisas não estão chegando aqui. A dívida da, interna e externa de Israel vai começar a explodir. Então, se já era caro morar lá porque era um país muito avançado e muito evoluído, desafie-se, vá morar em Israel, você vai ver que vai ficar ainda mais caro morar lá, vai ficar ainda mais difícil, aí você vai se desafiar para ser uma pessoa melhor. Se você não entendeu a referência ao canal do Nojento lá, você se fodeu. Ah, os países pobres agora, eles estão. Assim, a gente teve uma mudança no modus operandi dos imperialistas, né? Porque enquanto era o imperialismo americano e europeu, o que eles faziam? Eles davam dinheiro para esse cara aqui taca a bomba aqui, e dava dinheiro para esse cara aqui taca a bomba aqui, dava dinheiro para esse cara aqui taca a bomba aqui, e aí eles entravam e pegavam os restos, garantindo que essa galera nunca ia enriquecer, você podia comprar o urânio, e você podia comprar qualquer coisa que você quisesse que eles vendessem muito barato pelo juro das armas que você tinha vendido. Esse é o modo imperialista do Ocidente. E o Oriente, ele tá vindo aqui e tá fazendo diferente. Ele tá falando assim, você quer se livrar da França? Toma aqui dinheiro, a China. E aí a Rússia tá falando, você quer se livrar da França? Toma aqui tropa. Então, você tem um combo aqui de Rússia e China em que um coloca equipamento bélico, arma, apoio, e um outro grupo que está vindo com dinheiro, tecnologia, e fala: se fortaleçam aí, para quê? Para vocês darem conta de não se submeterem mais a esse bloco do mundo aqui, que tem pouca riqueza natural porque já explorou tudo, tem pouco recurso natural porque já explorou tudo, e que compra tudo de fora porque consegue vender com valor agregado, só que agora não vai ter mais o que vender porque as coisas vão estar sendo produzidas em outro lugar. Né? Então, no mundo onde os países da OPEP eles estão vendendo com desconto para a China e para a Índia, e estão vendendo pelo preço cheio para Brasil e Estados Unidos, a gente está fazendo Miguel, né? A gente está comprando umas coisas da Rússia e não está falando para ninguém. É, é claro que para esse lado aqui as coisas tendem a ficar mais caras, e aí aqui começa a brilhar, começa a piscar uma solução para isso. Então, quem vai ter controle assim, aqui tem petróleo para todo mundo do Ocidente. Então, se você acelera a extração daqui, você resolve boa parte do custo energético que na OPEP já está caro demais. Então, a Venezuela hoje e a Guiana hoje seria uma solução para o preço da OPEP para baixar um pouco o preço do petróleo, para o mundo começar a dar, dependendo do acordo. Então, olha que interessante. Em 2008, Cixin Liu escreveu um livro de ficção que dizia que uma treta rolou, que os Estados Unidos viu a necessidade de colocar uma democracia de verdade na Venezuela e se fodeu. E agora a gente tem, essa semana, as pessoas questionando a legitimidade da eleição. A única coisa que eu digo para vocês se você caiu aqui, se você é de 25 anos achava que aqui tinha um lado terrorista, que porque não tinha democracia, merecia ser bombardeado, porque eles eram um bando de gente que só queria procurar problema. Se você caiu nessa retórica, tudo bem. Mas se você entendeu que mentiram para você aqui, pelo amor de Deus, quando você vê notícia dizendo da democracia ilegítima da Venezuela e da necessidade de salvar o povo, se você não entender que isso é os Estados Unidos desesperado tentando tomar controle desse óleo aqui, aí parabéns, você, de acordo com Clóvis de Barros Filho, vai ser burro assim lá na cadeia. O mundo não funciona porque determinado líder é bom ou mal, ou justo ou injusto, ou democrático ou ditador. O mundo funciona por interesses. E você tem que agradecer que você nasceu em 99 e não em 2040, porque o que aconteceu com Irã e o que vai acontecer com a Venezuela, provavelmente, possivelmente, vai acontecer no Brasil daqui a 40 anos ou menos.
talvez bem menos do que isso, porque o tempo tá passando muito mais rápido do que eu achava que ia passar. Olha, eu li um livro e fiz 4 vídeos e resolvi o problema. E aqui a gente vai ter conteúdo para 3 anos aí. Os caras não fazem 200 vídeos de GTA 6, sendo que nem lançou. 100 coisas que você não sabe sobre GTA 6. Eu vou fazer 100 coisas que você não percebeu, que você não entendeu, que, a, que a gente viajou e boiou nesse livro, porque ele é realmente muito denso, muito rico e assim, é uma delícia. Eu tô me sentindo muito desafiado para essa leitura. Porque às vezes você fala, nossa, li 40 páginas cansativas, não entendi nada. Aí você lê de novo, você pega metade de uma página e tem assunto para pensar, para refletir, para pesquisar por vários dias. É fenomenal. Bom, chega de puxar saco, parece que eu tô ganhando para vender esse livro aqui. Tomem cuidado com os vídeos desse livro, porque do jeito que eu falei, eu não vou poupar vocês de spoilers. A hora que for para falar da trama, eu vou falar. Então assista a série e se você quiser ler o livro, corra, leia junto comigo, me faça comentários, compartilhe conhecimento. Eu não acho que eu vou dar conta de entender tudo desse livro, não. Eu quero que vocês me ajudem. Abraço.